Amém, irmãos? Paz de Jesus Cristo para todos, pode se assentar. Glória a Deus por esse culto, por essa noite, né? Por essa adoração tremenda que foi. Por mim, eu ficaria somente aqui adorando a Deus, mas a palavra diz que o crescimento, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então nós precisamos ouvir a palavra. Mas adorar a Deus é bom demais, cara. Estar na presença de Deus, sentir. Não é sentir a presença de Deus, porque Deus está dentro de nós, amém? E essas palavras de quinta-feiras, nas quintas-feiras, têm sido mesmo palavras de confronto, têm sido palavras de desafio, né? Deus tem ministrado na nossa vida de uma maneira mais intrínseca, mais truculenta. Porque, irmãos, em nome de Jesus, nessa noite, Deus quer Ele quer continuar complementando aquilo que você vem recebendo aqui. Eu não sei se você consegue compreender ou entender isso, que assim, não é você vir e sentar nessa cadeira aí, sabe, e ouvir uma palavra, não é ouvir uma palavra, uma mensagem, cara, é ser transformado pela palavra, é fazer cumprir o que está escrito, que a palavra de Deus, ela divide a sua alma do seu espírito, a junta da medula, ela rasga, ela separa tudo na sua vida, ela destrincha você. E quando isso acontece, você consegue olhar todas as partes fragmentadas do seu caráter, da sua personalidade, como ser humano, como pai, como filho, como marido, como esposa, como pastor, como profeta, como apóstolo, como médico, como juiz, como qualquer função que você agregue na sua vida. E essas ministrações de quinta, assim, parece que não está acontecendo nada, né? Parece que você veio aqui, olhou, ouviu, glória a Deus, abraçou os irmãos, mas, irmãos, no fundo, você sabe que não, sabe por quê? Porque quando você vai embora, ou quando você está sozinho, que o seu pensamento o Espírito Santo começa a ministrar na sua mente, Deus começa a falar com você. Nem que seja uma frase que você ouviu no culto de domingo, no culto de quinta-feira passada, ou uma frase que você ouviu no rádio hoje, numa pregação, o Espírito Santo, ele ministra no seu coração. E o resultado disso tem que ser uma mudança. O resultado disso tem que ser uma mudança. Deus não quer a gente aqui dando glória a Deus, aleluia. Deus não quer que você venha aqui pensar que porque você dizimou, você cumpriu com o seu papel de cristão. Eu faço uma das coisas mais importantes, eu coloco dinheiro no gasofilácio. Você está completamente equivocado. Eu toco, eu canto, eu dou esmola, eu visito, eu faço. Deus não quer, Deus quer capacitar você para ter relação com Ele. É isso que Deus quer de você. Deus não quer saber se você é médico, se você é... Deus não quer saber, Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer se relacionar com você, porque você é criatura de Deus. E uma das formas que Deus usa para isso, para aguçar o seu relacionamento com Deus, é através de uma coisa chamada arrependimento, que não é você que produz isso em você. O arrependimento que você sente é o próprio Espírito Santo que produz em você. O Espírito Santo que faz você se arrepender. Isso não é uma coisa intrínseca sua, não é uma coisa automática da sua essência, da sua mente, ou da sua vida, ou da sua pessoa, não é. O arrependimento é uma coisa que o Espírito Santo produz em você. E uma das experiências, assim, eu vou começar essa introdução falando de uma experiência que eu tive, de uma coisa que a gente vai ministrar hoje, que é uma coisa muito poderosa. É uma coisa simples, é uma coisa que todo mundo tem, que todo mundo pode, mas ao mesmo tempo parece que é uma faca de 2 legumes, né? É uma faca de 2 legumes, ela corta para os 2 lados, que é a admissão. Admissão, tem 3 tipos de admissão, né? Tem a admissão do emprego, que você vai lá, ser admitido numa empresa, né? Tem a admissão, que é uma combustão dentro de um motor, é uma admissão de combustão dentro de um motor, eu estudei para falar isso para vocês. E tem a admissão, que é o reconhecimento de algo, de alguma coisa,
de algo que acontece na sua vida. Admissão é assim, é o reconhecimento. Olha, eu admito tal coisa. E tem aquela admissão também que você dá ordem. Olha, eu admito. Você está com autoridade para fazer isso. Você tem a minha, eu delego isso para você. Você está apto a fazer tal coisa. E a admissão, cara, é uma coisa muito simples. É uma coisa muito simples. Mas no outro lado da balança da admissão, tem uma coisa chamada orgulho. E a gente fala que o diabo é o pai da mentira, né? Realmente ele é o pai da mentira porque a essência dele é fundamentada na mentira. Mas a grande verdade é que o orgulho é a raiz de tudo. Do orgulho vem para baixo o resto das coisas até a morte. A principal coisa maléfica da qual ele se apoderou, né, quis se apoderar, foi por causa de uma coisa chamada orgulho. E por causa dessa coisa chamada orgulho, que você coloca na balança do outro lado, você não consegue admitir as coisas na sua vida. E a admissão tem que ser uma coisa prontificada. Sabe, a tendência nossa natural é a gente admitir algumas coisas. Algumas coisas eu admito, outras coisas eu não admito. E eu tenho uma experiência muito profunda com admissão. Eu não sei se vocês sabem, né? Tem muita gente nova aqui na igreja que nunca ouviu o meu testemunho, que não me conhece, ou que não sabe o que eu passei, a minha adolescência, a minha vida, a minha juventude, até os meus 32 anos. Enfim, foi uma vida de drogadição, uma vida de crime, uma vida veredas que só Deus na causa para eu estar aqui hoje. Né? Então, chegou um momento da minha vida que eu não tinha mais o que fazer, eu não tinha mais para onde correr, eu não tinha mais nenhum plano, eu não tinha mais, a única coisa que me restava era a admissão da minha derrota como ser humano. Eu tinha que admitir aquilo, porque eu estava cansado já de viver de orgulho, de aparência, de fazer as coisas por orgulho, para não deixar que as pessoas falassem, o Brizola isso, o Brizola aquilo, né? Então aquilo foi pesando, e eu comecei a ter experiências com Deus, porque assim, eu me converti, eu tive um encontro com Jesus Cristo em 1983. Em 1983 eu conheci a Cristo. Foi quando Ele me encontrou. Em 83, eu me converti, eu me batizei, eu recebi o Espírito Santo, eu recebi dons. Deus deu tudo que eu almejava. E por circunstâncias da vida, eu me enveredei por caminhos tortuosos e me afastei de Deus por muito tempo. Mas eu sempre criei no Deus de Israel. Eu sempre fazia questão de falar que o meu Deus era o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. E chegou um determinado ponto da minha vida que eu não tinha mais para onde correr. E eu tive que fazer uma coisa, eu tive que engolir o meu orgulho. Eu tive que digerir esse orgulho e admitir a minha total derrota, a minha total falência como ser humano. Você pensa num cara que no dia do nascimento da primogênita filha dele, ele estava dentro do banheiro do hospital fumando crack. Olha o nível que eu cheguei. A minha filha mais velha hoje é casada, é uma serva de Deus, me deu um netinho agora, Daniel, chegou agora em janeiro, mas no dia que ela nasceu, eu estava dentro do banheiro de um hospital me drogando. Então, para vocês terem ideia do nível de vida que eu estava, era Romanos 1, Deus já tinha entregado mesmo, né, para minhas concupiscências carnais, daquele jeito. E chegou um momento da minha vida que, algo não, eu sei que foi o Espírito Santo. Agora é hora de você engolir o seu orgulho e admitir a sua falência, a sua total falência, né? Você está entrando em concordata com Deus. Você faliu, você quebrou como ser humano. Até agora, você como ser humano, você faliu, você quebrou. Você não consegue viver mais como ser humano. E era exatamente o que eu me sentia, um lixo. Eu olhava no espelho, eu tinha vergonha de mim. Porque eu estava tão magro, no final da minha adicção, da minha drogadição, eu estava tão magro, tão debilitado fisicamente, que de frente, parecia que eu estava de lado. E de lado parecia que eu não tinha vindo.
Parecia que eu era só a armação da pipa. Sabe a armação da pipa sem a folha? Eu era só a armação, a vareta e a linha, e a rabiola, né? De tão debilitado que eu estava, eu tinha vergonha de mim. E um dia, cara, eu estava dentro de um bar, eu tinha um bar, caí nas asneira de abrir um bar. Eu liguei para minha irmã e falei, meu, eu preciso de ajuda. Eu preciso ser internado, senão eu vou morrer. E ali foi assim, foi uma coisa sobrenatural, cara. Foi uma coisa sobrenatural. E naquele mesmo dia, eu fui internado. A minha mãe me levou numa clínica, num médico chinês, numa clínica de um doutor chinês, uma clínica de acupuntura. E eu fiquei 28 dias internado nessa clínica. Mas durante os 28 dias, eu passava as madrugadas orando. Não me pergunte como, irmão. O dia que a minha mãe me levou na clínica era lá em Cotia, na zona rural de Cotia. Enquanto ela estava lá dentro, preenchendo os papéis da minha internação, eu ainda estava usando droga lá na ruinha. Lá na ruinha, na estradinha de terra da clínica, enquanto a minha mãe estava lá dentro, fazendo os papéis, assinando os documentos, eu estava lá ainda usando a última. Ainda tive que jogar fora, porque não ia dar tempo mais. E eu entrei naquela instituição e eu lembro que, do 1º ao 28º dia, durante as madrugadas, eu orava. Eu dobrava meu joelho na cama de madrugada e eu orava, até que o Tarek, filho de um prático, lá de São Sebastião, você sabe o que é prático? Prático é quem faz manobra em navio. Quando chega um navio estrangeiro aqui no porto, qualquer porto do Brasil, e o cara não conhece o porto, o prático é que vai manobrar o navio para atracar, tanto na entrada quanto na saída. E o Tarek, o pai dele era prático, era um playboy lá de São Sebastião. Ele era um cara que estava já convocado para Olimpíadas, da época. Ele era velejador, andava de vela, sabe? Ele ia fazer vela. E ele também ele dormia comigo no quarto. E um dia na madrugada ele levantou e falou, cara, por que você ora tanto, velho? Por que você fica rezando a noite inteira? E chorando e rezando? Eu falava, cara, porque, eu não quero mais levar a vida que eu levava. E se eu não clamar para Deus, cara, pelas minhas próprias forças, eu não vou conseguir. Eu já admiti a minha derrota. Eu já admiti que pelas minhas próprias forças eu não consigo. Eu preciso de ajuda. E para você fazer isso, no nível que eu estava, cara, realmente eu tive que passar que nem um trator, que nem um rolo compressor por cima do meu orgulho. Porque eram muitas pessoas que falavam, que julgavam. Eu chegava na casa dos meus parentes, em festas de finais de ano, em aniversário, os meus tios falavam, esconda as bolsas, guarda as carteiras, porque o cara chegou, sabe? Eu era tratado assim na minha casa, cara. Hoje, eles fazem festa de final de ano, aniversário, festa, eu falei, se o Eduardo não vier, não tem festa, cara. Hoje eles fazem questão, hoje eles querem a minha presença lá. Só que é o seguinte, o que eles querem é ver o que está em mim hoje. É isso que eles querem, porque existe algo diferente em mim. O caráter de Cristo, a glória de Deus resplandece sobre o meu rosto. Mas para mim chegar no ponto de admitir a minha falência total, eu precisei engolir esse negócio chamado orgulho. E é uma luta, cara, é uma batalha tão tremenda, tão forte, cara, que se você vencer, cara, não tem nada mais que pare você. E agora no dia 18 de maio, vai fazer 21 anos que eu estou liberto das drogas. Cara, é 21 anos, você fala assim, você não tomou a champanhe do seu casamento, a champanhe era sem álcool. Mas no Natal, um tacinho de vinho, não. Um dia eu estava na Itália, meu irmão tinha restaurante lá, chegou um cara, sabe aqueles italianos ricos, bêbado, chato, e o cara pegou eu pelos pescoços, e, cara, era o Satanás, cara, e ele queria que eu tomasse o vinho que ele estava tomando, mas de qualquer jeito, cara, que para ele sair do meu pescoço mesmo, literalmente no meu cangote, assim, Eduardo, você quer, você tem que beber, bebe um golinho, se você gosta de mim, para me honrar, não sei o quê. Cara, para ele sair do meu cangote, sabe o que eu fiz? Eu peguei a garrafa de vinho, a taça, pus na boca, falei, tá bom, vou tomar. Saí correndo, fui no banheiro e joguei fora. Cara, não tem mais espaço para as coisas que não é de Deus na minha vida. Evidentemente, eu sou um ser humano, pecador. Também não concordo mais com esse negócio de natureza humana, estou mudando esse conceito de natureza humana. Porque você olhou para a mulher que está passando, mas isso é minha natureza humana. Você julgou, não sei o que, é minha natureza humana. Não é, não. Esse negócio de natureza humana é papo furado. A minha natureza é divina.
Esse negócio de natureza humana aí, ficar justificando esses pecadinhos de estimação meu com natureza humana, isso é papo furado. Isso é papo furado. Vai ter que começar a engolir esses orgulhinhos também. Porque o orgulhão, a bolha de orgulho, depois que ela explode, ela fica um monte de bolinha de orgulho fragmentado no seu caráter, na sua essência. E você tem que começar a acabar com isso aí, irmão. Você tem que começar a acabar com essa balelinha. Porque não tem barganha com Deus. Não tem esse negocinho de meio pecadinho, meio mentirinha, não sei o quê, porque eu sou bonzinho, porque eu era drogado, agora não sou mais. Pegar esses 23 anos meu limpo, 22 anos meu limpo, não garante que eu vou dar um passo ali fora e não vou usar droga. Não garante que eu vou dar um passo ali fora e não vou pecar. Não garante. Sabe por quê? Por causa do orgulho. Eu fiquei muito tempo limpo pelo orgulho. Louco para usar, cara, louco para voltar a usar droga, fazer tudo que eu fazia, mas eu falava assim, não vou dar o gostinho deles falarem que eu recaí. Até isso, cara. Sabe? Você ficar limpo pelo orgulho, você fazer as coisas pelo orgulho. Não vou dar o braço a torcer. Ele não vai falar mais que ficou sujeirinha no canto da igreja. Eu vou limpar até esse vão aqui, ó. Não vai falar nada, ninguém vai falar nada mais de mim. Isso é orgulho. E você não consegue admitir que você foi repreendido porque você não fez a coisa certa, você não limpou o cantinho. E a admissão, cara, é uma coisa libertadora. A admissão, cara, é uma coisa explosiva na vida da gente. E é uma coisa simples, cara, é simples. Mas sabe o que ela traz junto com ela? A admissão, ela traz medo, ela traz raiva, ela traz insegurança, ela traz ressentimento. Se você não souber trabalhar, não adianta você admitir as coisas, admitir os seus erros, as suas falhas, por orgulho. Não pode estar misturado, cara. É uma coisa aqui e outra coisa lá. Cara, eu quero contar para você a história de um homem. Vamos abrir a Bíblia. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 33. A gente ouve as histórias dos personagens bíblicos, e a gente passa batido, né? Que, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. A gente vê, né? Nossa, ela foi no meio da multidão e ela tocou nas vestes dele. E ele parou e falou, Senhor, tocaram no Senhor. Como é que o Senhor quer que a gente saiba quem foi? Não, porque de mim saiu virtude de mim, não sei o quê. E a mulher foi curada. E aí a gente esquece da mulher. Meu, aquela mulher, ela teve uma vida antes de ter aquele fluxo, de ter aquele milagre. Depois do milagre, ela também teve uma vida. Como que é a vida daquela mulher? Como que era a vida, por exemplo, desse jovem rico? Quando ele foi questionado, ele falou assim, não, eu dou o dízimo, eu honro pai e mãe, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço tudo. Como é que era esse cara? Talvez, na redondeza dele, as mães falam assim, olha, tá vendo, filho, você tem que casar com ele. Menino bom, vai na igreja, dizima, olha só que bênção que é aquele menino. Talvez a mãe dele fale assim, olha, cuidado com essa mulherada aí, lá da Galiléia, da Judéia, de Samaria, não fica dando sopa, porque todos querem casar com você, porque você é rico, você é um homem temente a Deus, você é um homem que cumpre os mandamentos. Elas estão tudo de olho no você, filho. A gente não sabe, você tem que começar, não é conjecturar, mas é imaginar como que é a vida das pessoas antes e depois de ter tido um encontro com Jesus ou ter uma conversão. E nessa passagem aqui, cara, tem a história de um rei. Meu, o cara é rei. O cara é da linhagem de Davi. O cara é rei. E depois de Davi veio Salomão, veio vindo a geração de Salomão, os filhos de Salomão, os netos de Salomão, os bisnetos de Salomão, os tataranetos de Salomão, os tetrataranetos de Davi, todos reis de Israel. Isso é só você ler o livro das Crônicas, você vai ver. E sempre quando morria, no final da história assim, e os demais atos do rei tal estão nas crônicas dos reis de Israel, que é no livro dos reis. E sucedeu que no ano tal, o filho do rei que morreu assume o trono de Israel, tal, e tinha tantos anos o rei Ezequias, tal, e reinou por tantos anos em Israel, até chegar num cara chamado Manassés, filho de Ezequias. Ezequias morreu, era um rei que foi temente a Deus, fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ele morreu e o filho dele assumiu o trono, Manassés. O menino assumiu o trono, ele tinha 12 anos.
Imagina uma criança, quantos você tem, João? 14. Imagina um menininho mais novo que o João assumindo o trono da nação de Israel. Vamos parar, irmãos, e vamos pensar um pouquinho. Uma criança assume o trono de uma nação. Ah, os reis de Israel, os reis de Judá, mas e daí? Quem é esse cara? Qual é a formação dele? O que ele recebeu dos pais? Que herança que ele tem? Como é que é a vida dessa pessoa? E com 12 anos, o rei Manassés assume o trono de Israel. E a Bíblia diz que esse cara, sabe o gadareno? Sabe o gadareno, endemoniado gadareno? É discípulo dele. Porque, cara, o que esse cara fez? Eu vou ler para vocês aqui, o que esse cara fez? Vamos lá. Eu vou ler, presta atenção nesse cara aqui, o Manassés. Está aqui, ó, capítulo 33, o reinado de Manassés. Só ouve, presta atenção na leitura que eu vou fazer aqui. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, havia derribado. Ele tornou a levantar os altares que o pai dele já tinha derribado. Se prostrou diante de todo o exército do céu e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 atos da casa do Senhor. Queimou os seus filhos em sacrifício no vale do Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocá-lo a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos, os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Irmãos, até aqui, só para você ver o que esse cara fez. O pai dele herdou o trono do vô dele, amém? O vô dele também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porque é o seguinte, na geração de Davi, vinha um, fazia o que era bom. Vinha outro, destruía tudo que o pai fez, ia lá adorar, fazia mó esborne, né? Desculpa o termo, com Israel. Ezequias, o pai dele, fez tudo o que era certo diante de Deus. Quando ele entrou, ele foi lá, já destruiu tudo que o pai fez, colocou estátua dos deuses dele, ele adivinhava pelas nuvens. Cara, ele consultava, fazia necromancia. Necromancia está ligada a morto, a funeral, a cadáver. Feiticeiro, sacrificou os próprios filhos no fogo. Ele matou os filhos dele queimado para os deuses pagãos que ele adorava. Irmão, para um pouquinho. Para um pouquinho. Seu pai é pastor da igreja. Aí seu pai morre. Aí você vai e sacrifica o seu filho no fogo queimado para um deus pagão. Lá no Sena, Macuna, Raravá, Macuna, sei lá na onde. Imagina, irmão, imagina isso. Imagina como é que era a vida desse cara. Esse cara, como é que eu falo? O gadareno discípulo dele. Porque esse cara aqui, ele fazia sobre, ele adivinhava pelas nuvens. Cara, esse cara, ele fez tudo o que era abominável aos olhos de qualquer ser humano, sobretudo de Deus. A ponto de que Deus fez, cara? Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvido. Capítulo 33, verso 10. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os principais do exército da Síria. Ai, meu Deus.
os quais prenderam Manassés com um gancho. Cara, prenderam ele com um gancho. Ai, acho que cravaram o gancho pelo corpo dele. Acorrentaram ele como cadeias e levaram ele para a Babilônia. Ele, angustiado, agora que vem a parte legal, ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então, agora vem a palavra-chave dessa pregação, irmão. Então, reconheceu Manassés que o Senhor era o Deus Todo-Poderoso. Cara, essa palavrinha aqui muda tudo o contexto disso aqui, cara. Reconheceu. Sabe o que ele fez, cara? Ele admitiu. Ele admitiu, cara. Ele admitiu todo o erro que ele cometeu. Meu, você imagina esse cara. Os estudiosos dizem que ele foi preso num calabouço, numa prisão subterrânea, acorrentado, com cadeias, como louco. Colocaram ele dentro de uma jaula para poder prender ele. E a Bíblia diz que esse cara, ele suplicou a Deus, ele se humilhou a Deus. Por isso que eu disse para vocês que a admissão, ela traz muita coisa. Ela traz medo, ela traz raiva, ressentimento, culpa, antes de você admitir. Mas ela traz uma coisa, cara, que é muito importante na vida do cristão, que ela traz humildade. Porque quando você admite a sua falência, a sua derrota, o seu erro, quando você admite para Deus ou para qualquer outro ser humano, é um ato de humildade. Não tem como você não ser humilde numa admissão. Sabe, olha, eu queria, em nome de Jesus, eu queria falar para você, guys, que foi eu que cometi isso aí. Esse erro foi eu que cometi. Eu quero admitir a minha falha perante vocês. É um ato de humildade isso. E a Bíblia fala que, né, Deus se agrada do coração quebrantado e humilde. Deus, ele exalta o humilde. Por isso que ele é fiel na palavra dele, irmãos. Por isso que Deus, ele é fiel. A palavra de Deus, uma coisa está amarrada na outra. Quantas vezes nós ouvimos falar aqui, ó, Davi cansou de falar isso aqui. Quer ver um exemplo? Davi cansou de falar isso aqui, ó. Senhor, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu e a terra. Me perdoa. Isso é uma admissão. Eu poderia pegar aqui, ó, os versículos que falam de homens, de pessoas que estão aqui nessa palavra aqui, ó, que falaram isso para Deus. Jó, Pedro, imagina Pedro, a admissão de Pedro. Não conta a história, não tem falando que Pedro foi lá, Senhor, eu admito que eu neguei o Senhor, não tem, mas Pedro em algum momento ele admitiu a derrota dele, ele admitiu a falha dele, ele admitiu o erro que ele cometeu. Não está relatado, mas com certeza ele fez isso. Quando ele estava lá no barcão, lá, né, do jeito que veio para o mundo pescando, o Senhor estava lá na praia, ficou com vergonha. Nossa, aqui está lá o Senhor, meu Deus do céu. O Senhor já estava assando um peixinho. Cara, eu não vou nem falar isso aqui. Então, irmãos, a admissão, cara, a admissão, eu vou chegar onde eu quero colocar o palito do pula pirata no ser. Eu não, papai, vai colocar o palito do pula pirata no ser. Ele falou esse dia, pula pirata, né? Você ia colocando os palitos, até que você colocava aquele derradeiro, aquele um certeiro. Tá, o bichinho pulava. É isso que Deus, mas é exatamente isso que o Espírito Santo faz. A hora que Deus fala para você está na hora do pula pirata, é com você agora, filho. Entendeu? Pula pirata, né? Então, irmãos, a gente precisa imaginar e conjecturar como é que é a história dessas pessoas, para que você possa olhar para dentro de você e falar assim, aonde é, quando é, como é, e por que eu vou admitir para Deus a minha falência espiritual, a minha falência emocional.
Quando é que eu vou começar a olhar para o meu caráter, para a minha personalidade fragmentada e falar, Deus, eu admito isso. Eu admito o meu incontrole financeiro. Eu admito a minha compulsão financeira, eu gasto sem ter. Eu passo o cartão e fico falando assim, depois eu dou um jeito. Quando é que você vai admitir que você não pode comprar o que você não pode? Quando é que você vai admitir realmente, cara, aquilo que você precisa admitir? Porque eu não sei o que o Marcelo tem que admitir. Eu sei o que eu tenho que admitir. Para Deus. Para Deus. E para as outras pessoas também. Confessar suas culpas. Porque, irmãos, uma coisa é certeira, uma coisa é verdadeira. A melhor hora é quando você está sozinho, só com você. Está você e você. Aí não tem mais como cercar o frango. Você fala para você mesmo, você dá a resposta para você mesmo. Você faz tudo de você para você mesmo. Você só não admite de você para você mesmo. E a admissão é uma coisa tão simples. A admissão, cara, ela tem uma potência. A admissão, ela cura. Ela purifica. Ela restaura. Ela trata. Ela reconcilia. Ela gera perdão. Ela gera semente de amor. A admissão, cara, é uma coisa assim, ninguém dá valor para ela. Ela está lá no cantinho, jogada para as traças. Você não quer. Você não quer. Você quer o oba-oba. Você quer o oba-oba. Como nós temos ouvido um homem de Deus, você não quer mudar o seu pensamento. Você não quer ter uma identidade, uma inteligência espiritual. Você quer continuar na carnalidade. Você quer continuar na carnalidade, vivendo o oba-oba da igreja. Eu não sei, cara, eu não sei. Eu estava falando para o Cris ontem. É uma luta constante. É que nem Davi falou, a minha alma vive, eu passo o dia em luto. É uma luta 24 horas. Enquanto eu estou acordado, cara, o Espírito Santo está bombardeando eu. Enquanto eu estou acordado, a todo momento o Espírito Santo está bombardeando a gente. Não faz isso, faz aquilo, faz assim, não pensa assim, não fala isso, não julga, não faz. Cara, é o tempo inteiro. Parece que é ruim viver assim. Fala, pô, eu não tenho sossego, mano. Não é, irmãos, mas é assim mesmo. É aí que você vai começar a se render, é aí que você vai começar a se entregar. Porque, cara, não adianta eu vir aqui decorar de A a Z a Bíblia, de eu impor a mão e o demônio cair, de eu pular, de eu chorar. Não adianta, cara. Porque quando eu estou sozinho comigo mesmo, eu sei quem eu sou, cara. Eu sou um cara que não admite a minha natureza humana, que eu só faço as coisas por fazer. É só para preencher um protocolo. É só um protocolo crente, um protocolo cristão. Eu não tenho desejo de mudança, eu não tenho desejo de crescimento, eu não tenho desejo de amar quem eu não consigo amar. Eu não consigo chegar no cara e falar, cara, eu estou com a maior dificuldade com você, cara, eu não consigo te aceitar. Eu tenho empatia por você. Eu criei uma empatia, eu preciso quebrar isso, eu preciso te pedir perdão de eu ter te julgado. Eu não consigo fazer isso, cara, eu não cheguei nesse nível. De chegar num cara assim, imagine você chegar numa pessoa que você... Irmãos, admita, vamos fazer uma admissão. Alguma vez, você já olhou para uma pessoa que você nunca falou, você diz, não vou com a cara desse cara, não sei, cara, sabe? Alguma vez já chegou num lugar que você viu a pessoa, você não quero cumprimentar ela, não quero. Você teve vontade de não cumprimentar. Todo mundo aqui já fez isso. Todo mundo chegou num lugar e disse, eu não estou afim de cumprimentar ele. Tomara que ele não veja eu. Todo mundo aqui já fez isso. Mas você nunca fez, puta irmão, cheguei aqui, eu não queria cumprimentar você, cara, mas eu quero dar um abraço em você, cara. Eu não sei o que está acontecendo, mas, cara, você não faz isso. Isso você não faz, cara. Porque se você fizer, cara, você quebra a banca de Satanás. Se você fizer, você quebra ele. Porque ele quer, cara, fazer você transbordar. Sabe qual é a contramão do diabo na palavra? Sabe aquela medida sacudida, transbordada e abundante? Ele quer fazer isso com você no orgulho. Enquanto Deus quer fazer isso com você no amor, Ele quer fazer você com uma medida sacudida, transbordante, de orgulho. Ele quer entupir você de orgulho a ponto de você não admitir nada, você é o superiorzão de tudo, você é o soberbão, você é o bambambam, né? Se falar que você tem um carro, outro tem um carro, você fala que você tem 4, você sempre quer sobressair, você sempre quer ter mais, você sempre quer se destacar, você sempre quer o seu centro das atenções.
Você não consegue admitir, cara, que quando você está sozinho, é você com você, você fala, cara, você é um cara carente. Você é uma pessoa carente. Você não consegue admitir que tem hora que você é arrogante. Tem hora que você é prepotente, autossuficiente. E aí, os defeitões de caráter seu vai pipocando na sua vida, mas você não consegue admitir. Quando você vê uma pessoa mansa, mas não é aquela pessoa que não fala nada, quietinha. Mansidão não é isso. Mansidão é um estado de espírito. Eu aprendi com aquele cara, é um estado de espírito. Mansidão, cara, é que você pode bater nele, que ele está assim, não, aleluia, Senhor, abençoe Jesus, glória a Deus, aleluia, eu te amo. Você bate nele e fala que ele ama você, ele é manso. A Bíblia fala que o cara mais manso foi Moisés, porque ele matou o egípcio, enterrou o cara na areia lá. O cara é manso, imagina se ele não fosse manso, né? É. Entendeu? Então, você assim, cara, eu preciso engolir o meu orgulho e admitir que eu quero ser igual a você nessa área da vida. Como é que você faz para você ser assim? Onde é que você adquiriu essa qualidade? Eu quero ser igual a você, eu quero fazer igual a você, cara. Mas eu não consigo, cara, porque meu orgulho me impede. Eu não consigo admitir que o outro é melhor que eu, sabe por quê? Quando eu me comparo com ele, se eu ver que ele é melhor que eu, ao invés de eu admitir, falar, puxa, esse cara está mais avançado que eu nisso aqui, espiritualmente falando. Eu vou colar nesse cara, vou pedir para esse cara me discipular, porque eu estou vendo Deus na vida dele, ele é diferente, ele tem qualidades que eu não tenho. Eu quero colar nesse cara, eu quero colar na liderança. É na liderança que eu tenho que colar, eu tenho que colar na liderança, não é que é o pastor, o diácono, não é essa liderança, não é isso. Liderança é quem está andando com Cristo. Eu quero ser igual a ele, mas eu não consigo chegar para ele. É que eu, pastor, vou chegar nele e falar para ele que eu quero ser igual a ele, que eu ensino a fazer esse negócio aí. Eu sou pastor? Eu não consigo admitir que eu sou um ser humano. Eu não sou pastor, eu sou o Eduardo, um ser humano. Pecador igual você. Eu não consigo admitir, cara. Eu fico, sabe na onde? Na plataforma, no pedestal do pastor. Eu só desço do pedestal quando é eu com eu mesmo. Sabe? Pedestal é plataforma, não é pedestal que você fica, né? No pódio do pastor. É o pódio do pastor. Número 1 é do pastor, número 2 é do evangelista do pastor também, né? Os 3 do pastor também. Evangelista é o 470. Você está entendendo? Você está entendendo, irmão? Então, a gente não consegue trabalhar isso na vida da gente. Agora, esse cara, o Manassés, sozinho, no fundo de um calabouço, aprisionado, cara, qual foi o pensamento dele, cara? O que gerou no coração desse cara? Quando ele começou a pensar que ele queimou os filhos dele para sacrificar, quando ele começou a falar que ele consultava morto no cemitério, fazia necromancia, quando ele fazia feitiçaria, que ele estava sozinho, que ele começou a pensar em tudo que ele fez, que ele consultava nuvem, que ele fez um altar, que ele colocou a estátua do Deus dele dentro do templo, na casa que Deus falou que só o nome dele estaria ali em Israel para sempre. Ele fez para provocar a ira de Deus, ele fez todas aquelas abominações. Como que esse cara começou a orar para Deus, e Deus se agradou dele, Deus restaurou o reinado dele, ele voltou a ser rei de Israel, ele voltou lá, ele tirou todos os postes ídolos, todas as imagens, ele quebrou tudo, ele pegou, jogou tudo num lixão, fora dos muros da cidade, decretou que era só o Deus de Israel, e se converteu, cara. Ele se converteu como? Sozinho. Alguma coisa ele fez, cara. E uma das coisas que ele fez foi admitir que tudo que ele fez foi uma catástrofe que ele fez na vida dele. E olha que ele era mestre do Gadareno, hein? E nós somos simples mortais. Nós não temos reinado, nós não estamos empoderados, não tem nenhuma nação sob a nossa tutela. Não tem nenhuma nação sob o nosso comando, sob a nossa direção. Hoje nós tivemos mais um presidente encarcerado. Você é privilegiado, você é de uma geração que 2 ex-presidentes foram presos. Você vai poder contar isso aí. E ó, se não vier mais uns 2, 3 aí para o meio. Então, meus amados, qual é a função, né? Qual é a função não? Qual é qual é a direção do próximo passo que Deus quer que você dê? Que Deus quer que você dê? É em direção a isso, cara.
Cara, total admissão, total entrega, total rendição. Cara, olha, eu não quero saber se o pato é branco, se o pato é preto, eu quero o ovo. Você está entendendo? Eu quero o ovo do pato. Entendeu? Não tira o foco, não. Eu quero o ovo. É verdade, Lília, não ri. Eu não quero saber a cor do pato, cara, eu quero o ovo, entendeu? É verdade. Cara, vai custar um preço, você vai ter que pagar um preço, irmão. Você vai ter que pagar um preço. Talvez, olha, eu estou falando isso aqui, mas existe um fragmento da minha personalidade sentado aí em cada cadeirinha dessa aí, essas cadeiras vazias aí, ó. Eu estou ouvindo o que eu estou falando primeiro que vocês. O primeiro a ouvir o que eu falo sou eu, a minha boca, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. O primeiro a ouvir o que eu estou falando sou eu. Aqui o Espírito Santo passa a régua aqui, ó, não tem pastor, não tem nada aqui. Aqui tem humano, aqui tem filho que precisa ser transformado, que precisa chegar no pai. Você já viu aquelas brigas do irmão? Antigamente os pais faziam, né? 7, 8, 10 irmãos, né? Hoje você faz 1, 2, já não quer, né? Já pensa na conta da escola, pensa na roupa, não quer nem fazer filho mais. Mas antigamente, né? Os pais eram 8, 10, 12, 15. Até uns tempos atrás tinha uns. Então até tem uns irmãos lá que eles fazem time de futebol, tem 14 irmãos. O seu Arthur, tem um bar lá em Taubaté, na rua da casa da minha avó, ele tem 11. O seu Arthur está com 97 anos. O filho mais velho dele tem 70. É um outro velho. Verdade. Cara, diante de Deus, é verdade o que eu estou falando. Está os 10 filhos dele lá. Está os 10 filhos dele lá, 11 filhos. Tudo com A. Alaor, Aloísio, Arlete, Arlene, Arthur, Arthurzinho, né? Américo, Agnaldo. Tudo com A. Cara, ó, é o seu Arthur e a mulher dele é uma senhorinha dessa manhã assim, ó. Diante de Deus, é uma senhorinha assim, ó. Ela tem 90 e ele tem 97. E os 11 filhos dele estão vivos lá. E aí, na minha casa é eu, meu irmão e minha irmã. Mas quando a gente brincava e a gente fazia alguma coisa errada, aí o pai chamava. Quem foi que fez isso aqui? Qual dos 3? O que tinha feito, tinha que admitir que tinha feito. E muitas vezes, um falava que tinha feito e que não era ele. Tomava a culpa do outro. Por dó, né? A gente não tinha Cristo. Por pena, né? Como ele diz, tem claro que tem pena é galinha, né? Segundo aquele cara ali. Mas alguém tinha que admitir, você vai ter que admitir o seu erro, cara. Você vai ter que admitir as coisas que você tem feito de errado. Só que é o seguinte, você não vai admitir para mim. Eu sou pastor nessa igreja aqui, entendeu? Se você quiser me procurar para tomar conselho comigo, talvez eu possa te ajudar. Mas eu tenho certeza que numa conversa entre eu e qualquer uma daqui, eu também vou ser muito ajudado. Porque eu cresço no seu erro. Quando você admite o seu erro para mim, você está apontando para mim uma direção que eu não posso ir. Parece, né, que o bambambam sou eu que vou ensinar, e o mocoreba que vai ouvir e ficar quieto porque você está errado. E não é assim, irmão. Quando você tem a humildade de chegar diante de mim, que eu sou um pastor aqui nessa igreja, e falar para mim, cara, eu preciso da sua ajuda. Meu coração já vai se quebrantar, eu não vou tripudiar, e eu vou tomar aquilo no meu espírito. Eu vou estar preparado para te ajudar. E com certeza, cara, o seu erro vai edificar a minha vida. O seu erro vai edificar a minha vida. Então, admita para mim, admita para sua esposa, admita para o seu marido, para o seu filho, para o seu amigo, para o seu colega, para o seu patrão. Quantas coisas erradas os crentes fazem dentro das empresas e não admite. Quantas coisas erradas os crentes fazem no dia a dia e não admite. Você acha que não admitir as suas falhas, os seus erros, os seus pecados, as suas culpas, você acha que isso não é pecado? Toda vez que você não admite a natureza das suas falhas para o próprio Deus, você está pecando. Para Ele, você não precisa admitir, porque Ele já sabe dos seus erros, das suas falhas,
da sua personalidade, do seu caráter, das suas fraquezas, das suas desobediências, das suas andanças, das suas lambanças. Deus já sabe de tudo, mas Ele é Pai, e enquanto eu não conseguir olhar para Ele como a minha filha olha para mim, enquanto eu não saber que a resposta que eu vou ter de Deus, que é o meu Pai, é a mesma resposta que eu dou para a Júlia e para a Luísa, a minha vida não vai mudar. A minha vida não vai mudar. E eu não estou aqui para ficar, sabe, olha, eu sou pastor da igreja Petra. Eu não estou aqui para ser pastor da igreja Petra. Eu estou aqui para crescer na graça e no conhecimento de Deus. E é o que eu desejo para você. Você tem que tomar uma atitude, cara. Você tem que falar, Senhor, eu quero ser o pirata da noite. Eu quero que o Senhor venha com a espadinha esperta, porque eu quero pular nessa noite. Eu quero ser atingido. Você tem que admitir para Deus que você quer ser pontuado. Você tem que admitir para Deus que você quer ser sinalizado. Porque Deus não vai ficar lá de cima, cara, com um pacote escrito seu nome, jogando as coisas para você. Não faz isso, faz aquilo, é ali. Não, tem coisas que você vai ter que fazer. Tem coisas que é um passo que você vai ter que dar. E qual é a direção do próximo passo que você tem que dar? É a direção do passo da admissão. Você tem que começar a admitir, cara. Você tem que começar a admitir. Fala, eu não sou esse cara que eu acho que eu sou. Eu não sou o Eric Clapton da guitarra. Não sou, eu sou o Pedro que toca violão na Petra. Talvez o Pedro seja 1 milhão de vezes melhor do que o Eric Clapton. Para ele. Talvez eu seja 1 milhão de vezes melhor que o Billy Graham. Para mim. E a admissão, cara, ela vai trazer um quebrantamento na sua vida. Ela vai trazer um refrigério, cara. A admissão, ela vai limpar você, cara. Você vai se livrar de um peso, cara, desnecessário que você carrega. A admissão, cara, vai tirar o peso desnecessário que você carrega. Você leva um peso desnecessário, cara. Você é um burro de carga, você não sabe. Estão colocando carga nas suas costas. Então não, você está colocando 1 milhão de carga nas suas costas, desnecessário. É só você chegar e falar, cara, eu sou essa pessoa. Senhor, eu sou esse cara. Eu sou esse cara que eu não consigo orar do jeito que o Senhor quer. Eu sou esse cara que eu não consigo ler a palavra do jeito que o Senhor quer. Eu sou esse cara que eu não consigo comer como o Senhor quer que eu coma. Eu sou guloso. Eu sou esse cara que eu não consigo amar as pessoas do jeito que o Senhor quer que eu ame. Eu não consigo trabalhar do jeito que o Senhor quer que eu trabalhe. Eu não consigo honrar o teu nome 100% na minha vida. Eu sou esse cara que fica com manipulações. Hoje eu tive uma experiência tremenda, cara. Hoje um irmão me mandou um vídeo pornográfico no meu celular. O irmão me mandou um vídeo pornográfico. E quando eu vi aquele vídeo, na hora eu fechei, apaguei, deletei. Eu falei, irmão, você mandou isso aqui por engano. Eu te conheço. Você não faria isso para mim. Eu sou um pastor, cara. Você me conhece muito bem. Você não faria isso para mim. Eu não falei isso para ele, mas eu falei, olha, você errou de mandar isso para mim. O que está acontecendo? E sabe qual foi o que confortou meu coração, cara? O que inflou um pouco o meu ego, cara? Foi eu ter olhado para mim mesmo e ter percebido que aquilo ali não me atrai mais. Aquilo lá para mim, cara, não significa mais nada. Talvez, tempo atrás, sexualmente compulsivo como eu era, admito para vocês, que eu tinha uma grande falha, um grande defeito do meu caráter, era isso, e outras tantas coisas, em que eu fui admitindo. Eu aprendi a lidar com a admissão. Não tenho vergonha de falar, meu, foi eu. No Timóteo aqui, eu já escandalizei os irmãos aí, que até hoje fico falando aí. Entendeu? Já admiti. Eu sei que eu sou em Cristo, irmão. Não preciso ter vergonha, não preciso ter medo, não preciso ter raiva de falar as coisas. Isso aí, cara, isso não gera mais nada em mim, que não seja coisas benéficas para o meu espírito. Não gera, cara. Não gera. A admissão só faz bem para o meu coração. Sabe? Não tem vergonha de chegar, que nem eu
Eu já tive que voltar numa cidade a 500 quilômetros daqui para consertar um erro. Que eu poderia falar assim, não, isso aí não foi eu que fiz não, cara. Isso aí não é meu não. Podia falar. Já tinha recebido o serviço. Mas não, falou, não, realmente isso aí foi eu que fiz, está errado, eu vou lá. Eu fui, tranquilo, cara. Sabe? É um exemplinho bobinho, talvez para você. Mas lá, ó, para ele fala assim, esse é o filho, esse filho está aprendendo. Ele dá umas pisadas na bola, ele tem o jeitão dele e tal, mas ele está aprendendo. Aqui não erra mais, Mr. Dan. Aqui, ó, nessa linha aqui ele anda direito, ali está torto ainda. Mas tenha paciência, Deus ainda não me terminou. Se coloque de pé.